Olá, é domingo. Bem-vindo ao Global. Eu sei que isso é o que você precisa saber sobre o que você quer saber. Sou a I24 News em inglês. E juntas, vamos analisar melhor o mundo em que vivemos. Confira o programa de hoje à noite. Vamos lá. Mais armas nucleares salvam ou trazem mais Armagedon? O mundo precisa de um recomeço? 7 dias, nenhuma pista. 3 desaparecem do nada, assim como as formigas, e Damasco queima. Ditador desliza. De armas químicas a Candy Crush. Assim, seus dias finais no poder são expostos. Tudo bem? Então, antes de chegarmos a tudo isso e muito mais, estamos de olho nas maiores histórias do mundo. E o vencedor é a violência. As Olimpíadas de Milão ficam agressivas. Shelley e Mariah Carey na sexta-feira, gás lacrimogênio e explosões no sábado. A marcha pacífica se transformou em violência após fogos de artifício à noite. Canhão de água da polícia foi usado separadamente. Sabotagem ferroviária com bomba na linha de Bolonha cortou os cabos. Arson Maloney está chamando de inimigos da Itália. Investigadores suspeitam de anarquistas. Manual de Paris 2024, tudo de novo. O general russo foi baleado perto do Kremlin com 3 tiros. Tradição de Dubai, a Ucrânia nega tudo. O vice-chefe do GRU, Vladimir Alexeyev, foi baleado a apenas 12 quilômetros do próprio Kremlin. Ninguém viu ele chegando. Suspeito preso em Dubai. Putin agradece aos Emirados, mas a situação se complica. Guerra nas sombras. 4 generais de alto escalão mortos desde dezembro. Eles ficaram famosos por dizer a Prigozhin para levá-los depois, durante o motim. Prigozhin morreu 2 meses depois. Mistério. Bombardeio em mesquita no Paquistão mata 30. E uma pessoas, ISIS assume autoria, ministro culpa Afeganistão e Índia. O atentado suicida do fim de semana atinge mesquita xiita. 169 feridos, o mais mortal desde 2008. Após a explosão, operações em Peshawar resultaram na prisão de Shira e 4 facilitadores. O desenvolvimento mais importante é que o mentor, que pertence ao Estado Islâmico no Afeganistão, também foi preso. O Afeganistão nega, a Índia nega. Mesmo assim, os corpos se acumulam. Bem, ela venceu. A Dama de Ferro do Grande Japão saiu por cima. Enfrente corajosamente eleitores da neve e o alto custo da moradia. A primeira-ministra do país está buscando um mandato público claro. Apenas 4 meses depois de se tornar líder do Partido Liberal Democrata. Uma coalizão liderada pelo PLD governou o Japão durante a maior parte de sua história pós-guerra, devido à falta de uma oposição forte. Alguns chamam a eleição antecipada de grande aposta, depois que o partido perdeu a maioria em ambas as casas do parlamento, mas com a aprovação pairando em torno de 70%. Apesar dos escândalos de corrupção, ela arriscou, e ela arriscou certo. De uma votação para outra. Tailândia. Igual, mas diferente. O Partido do Povo quer uma mudança radical. Renda. Don Newton interpreta o patriota. Depois da Guerra do Camboja. Na última vez que reformistas venceram, o Senado nomeado pelos militares bloqueou ou baniu seus líderes. Lembrando, 5 primeiros ministros foram destituídos desde 2008. Os eleitores avaliam se a Constituição de 2017, criada pelos militares, limita a democracia e enfraquece as eleições. Essa é a chamada tradição democrática da Tailândia. Até onde se pode chegar? Bem, aparentemente ainda mais baixo. Vídeos mostrando os Obamas como macacos? Biden comendo uma banana também. Trump, ele não sabia. Vários republicanos estão pedindo que você peça desculpas por essa postagem. Você pretende fazer isso? Não, eu não cometi um erro. Quero dizer, eu vejo milhares de coisas e olhei o começo disso. Estava tudo certo. Eles tinham aquela postagem e acho que era uma paródia. Aliás, muita gente falou sobre isso. Se você olhar de onde veio, muita gente acha que era uma paródia de O Rei Leão. O leão não vai dormir esta noite, não. CEO do Washington Post pediu demissão dias após cortar 1/3 da equipe. Bezos continua se recusando a financiar o jornal. William Lewis saiu após o massacre de quarta-feira.
Toda a comanda da correspondência da equipe do Oriente Médio sumiu. Centenas protestaram. É assim que soa. A quarta pessoa mais rica do mundo, Jack Bezos, era dono do Washington Post. Ele pode administrar isso com prejuízo para nós e mesmo assim ele se recusa. Então, sem endossos presidenciais, sem dezenas de milhares de assinantes, sem jornalismo, sem democracia. Aparentemente morre em meio a cortes de custos, tudo bem. Criptomoeda coreana, 40 bilhões de dólares. Ops, era para dar 1,37, mas deram 2.000 bitcoins em vez disso. Realmente uma sexta-feira de Ops. Baitan faz 695 clientes. Instantaneamente, vários milionários conseguiram recuperar 99,7% em 35 minutos. Essa foi uma compensação rápida pelo erro 13,66. E sim, estamos sendo bem precisas aqui. O erro de uma pessoa pode ser a felicidade de outra, se não for corrigido rapidamente. Certo, agora vamos para o coelhinho bom. 13 minutos tudo em espanhol. Porto Rico assume o maior palco dos Estados Unidos logo após o Grammy. Win, o artista mais ouvido do mundo, traz bomba e salsa para o intervalo. Espere bandeiras, árvores exuberantes e instrumentos tradicionais. E talvez até uma mensagem política. Como eu disse, eu estava tentando me conectar comigo mesmo e com minhas raízes, com quem eu sou. E isso te diz algo que eu já sabia antes. Mas agora é como se estivesse confirmado, tipo, você sempre tem que se orgulhar de quem você é. Bem, adivinha quem é? Em aprovação? Isso mesmo. Trump o chamou de uma escolha terrível. Ele não vai assistir ao jogo, mas Bunny vai trazer a ilha para o palco. Trump pode assistir, eu acho, de Mar-a-Lago. Certo. E agora chegamos ao topo. Tudo bem, estamos muito felizes em receber no cume desta noite a capitã da Marinha dos Estados Unidos. Capitã aposentada da Marinha dos Estados Unidos. Claro, Gary Tabach, ex-chefe de gabinete da OTAN, Dr. Olli Heinonen, ex-diretor-geral adjunto da Agência Internacional de Energia Atômica. E, claro, Sr. Mark Schuman, colunista da Newsweek. Obrigada, senhores, por estarem conosco esta noite. Enquanto nos perguntamos, mais armas nucleares significam mais Armagedon? Será que é hora de reiniciar o mundo antes de discutirmos o Let's Sykes? Por décadas, tratados nucleares buscavam evitar uma catástrofe mundial. Acordos como o New START limitaram o número de ogivas dos Estados Unidos e da Rússia e permitiram inspeções para evitar surpresas e erros de cálculo. Esse sistema agora está se desfazendo. Os Estados Unidos dizem que esses tratados estão desatualizados, escritos em 2010, antes do aumento do arsenal nuclear da China e antes de a Rússia ameaçar abertamente o uso de armas nucleares. Alguns dizem que remover limites pode fortalecer a dissuasão, mas outros alertam que isso pode causar nova corrida armamentista. A Rússia prefere expandir urgentemente seu arsenal e descarta extensões curtas para o tratado. Washington argumenta que é necessário mais tempo para incluir a China em um novo acordo, enquanto Pequim rejeita isso, apontando para seu arsenal muito menor. Apesar do rápido crescimento, a verificação colapsou, inspeções foram suspensas e restaram apenas estimativas, sem checagens presenciais. A confiança substitui tratados, enquanto a sinalização nuclear aumenta globalmente. Estamos em uma nova era de proliferação de armas nucleares? Os tratados nucleares são relíquias do passado ou ainda podem ser salvos? Muito bem, senhores. Como sempre, começamos com uma rodada rápida, cerca de 30 segundos para cada um, para expor sua posição inicial sobre o assunto e a partir daí, seguimos com a conversa. Então, Capitã Tabot, por favor, comece. Precisamos recomeçar? Começar bem? Se vamos fazer isso, devemos fazer direito. E o mais fácil é fazer o que o presidente Obama fez com o Irã. Sabe, assinar um tratado onde o Irã se inspeciona sozinho, e você vê onde isso levou até agora, né? Estamos tendo um problema com o Irã. Então, se vamos fazer isso desta vez, tem que ser feito direito e não é fácil. E uma pequena correção. Eu não fui chefe de gabinete da OTAN, não fui chefe disso, fui chefe de gabinete de uma representação da OTAN em Moscou. É um pouco menor, mas obrigado pela promoção. Bem, está no Day House.
Eu sou ótima em errar tanto nomes quanto títulos. Essa é uma habilidade que eu mantenho. E sobre o mesmo assunto, Esse será o maior problema? doutora Raino, por favor, fique à vontade. O palco é seu. Seus 30 segundos começaram, doutora. Obrigado. Acho que este é um momento para realmente refletir sobre a situação, porque agora estamos em 2026 e não em 2010, quando esse acordo foi firmado. Esta é uma ótima oportunidade para criar uma solução duradoura. Eu acho que sim, pode haver alguns riscos, mas a China precisa fazer parte do acordo. Certo, por último, mas não menos importante, Sr. Schuman. Quais são seus pensamentos? Olha, nós claramente precisamos de um novo acordo. Enquanto isso, devemos manter o acordo atual pelo máximo de tempo possível, porque não há motivo para as pessoas simplesmente romperem com esse acordo de repente. Acho que isso pode ser negociado, mas não sei se o governo Trump consegue, já que faz muitas coisas ao mesmo tempo e só tem um negociador para o mundo. Mas eu acho que é um tratado muito importante. Isso reduziu um pouco a temperatura mundial, sem necessidade de aumento. Tudo bem, senhores. Fiquem à vontade para interagir a partir daqui. Gostaria de começar com o Capitão Tabir e depois com o Sr. Schuman, porque a pergunta que podemos fazer aqui é: os Estados Unidos estão em melhor situação sem o acordo? Ele remove limites ultrapassados de 2010 ao enfrentar Rússia e China juntos. Então talvez seja um tipo de paradoxo, mas sem tratado significa mais paz. Não, de jeito nenhum. Mais tratados só trazem mais ogivas e gastos desnecessários. Quantas vezes precisamos destruir a Terra? Quantas ogivas nucleares seriam necessárias? Essa afirmação é absurda, como se precisássemos de mais. Talvez precisemos de armas melhores ou mais modernas. Nós não precisamos de mais armas de jeito nenhum. Já temos armas suficientes, talvez precisemos trabalhar para fazer com que os chineses se limitem. Sim, talvez eles precisem chegar ao que têm hoje, mas é necessário impor limites aos chineses. E claro, agora precisamos focar na proliferação. Atualmente, um grande problema é que muitos países já não confiam no guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Agora, Japão, Coreia do Sul, Finlândia e outros podem começar a desenvolver armas nucleares, tornando o mundo ainda mais perigoso. Se o Irã conseguir, a Arábia Saudita também conseguirá. Isso se torna um mundo incrivelmente perigoso. Já era perigoso antes. Vai ficar ainda mais perigoso, a menos que a gente consiga acabar com isso de alguma forma. Doutora Ainonen, quais são seus pensamentos? Obrigado. Acho que estamos em uma situação difícil na qual precisamos decidir. Eu não acho que alguém realmente queira mais armas nucleares, mas alguns países precisam atualizar sua atual capacidade de dissuasão. E isso tem muito a ver com os Estados Unidos, porque nós fornecemos um guarda-chuva para algumas das nossas nações amigas. Então, se eles começarem, como o palestrante anterior disse, a ter esse poder, não confiando na nossa dissuasão, eles vão seguir por conta própria. E eu não posso culpá-los nas circunstâncias atuais. Então, Capitã Tabot, sem limites, quem realmente pode parar a corrida armamentista? Ou é uma ilusão achar que conseguimos desde o início? Bem, acho que isso é simplificado demais e, como disse o Dr. Ali, precisa ser modernizado. Nós não sabemos o quão modernas são as instalações nucleares russas ou as iranianas eram ou as chinesas neste momento. Mas, sabe, dizer que você não confia mais no guarda-chuva nuclear americano, bem, consiga o seu próprio. Sério. Por que sempre confiam e dependem da América? Ah, claro, porque nunca investiram e sempre dependeram dos Estados Unidos. Mas não é tão simples assim porque há coisas envolvidas. Como aconteceu sob o presidente Obama, quando a secretária de Estado era a Madame Clinton, nós vendemos nossas instalações de urânio enriquecido e agora o presidente Trump está dizendo que precisamos reconstruir e agora estamos abrindo mais 2 instalações de urânio enriquecido. Assim, podemos fazer isso e não dependemos mais do urânio russo. E isso influencia nas guerras que estão acontecendo agora no Irã e na Ucrânia, coisas assim. E também, veja, a Federação Russa neste momento tem 1.550 ogivas e cerca de 700 sistemas de entrega, o que também é muito importante, e cerca de 100 na reserva. Entre a Grã-Bretanha e a França, há apenas 500, e isso é uma corrida. Mas eu acho que o presidente Trump tem uma visão muito mais além do que o nariz de muita gente. E até 2028, quando o mandato dele terminar, devemos ter uma cúpula dourada. É para isso que temos orçamento para criar a cúpula dourada.
que também vai substituir a necessidade daquele guarda-chuva nuclear, no qual os europeus não confiam nos americanos. Olha, eu estive por aí desde sempre. Então invista nos argumentos com o SDI, então invista na nossa cúpula de ouro. Ouça. A cúpula de ouro é uma ideia muito boa e talvez esteja pronta em 2050, talvez em 2035. Se você acredita que a indústria de defesa americana pode criar e instalar a cúpula de ouro em 3 anos, não sei em que mundo vive. Isso não vai acontecer, talvez no futuro. Não é uma má ideia. Eu pensei... SCR não sou Astradamus. Já temos orçamento para isso, que é muito bom. Você pode orçar o que quiser, mas isso não garante que será construído. Por favor, não fale assim comigo. Você pode dizer o que quiser, assim como eu. Então, por favor, é para isso que estamos aqui. E eu não sou um Astradamus. Não estou prevendo, estou afirmando um fato, que é o Congresso, por favor, nosso orçamento. Nosso Congresso já votou sobre isso. Estamos planejando fazer uma cúpula dourada em 2028. Por favor, me diga, o que a Europa está planejando fazer ou ela não está planejando participar dessas negociações e desses tratados? Também atuei como inspetor na Agência de Redução de Ameaças de Defesa, inspecionando instalações na Rússia e Ucrânia. Então não vamos medir quem é mais qualificado aqui para estar neste programa. Não. Nós convidamos todos vocês, senhores, distintos senhores, para participar, porque é importante para nós ouvir todas as opiniões diferentes. Senhor Schuman. Veja as 2 perguntas da Copa. Número 1. Orçamento não garante implementação. Implementar é uma ótima ideia. A cúpula dourada é uma ideia maravilhosa, mas nós nem sabemos qual tecnologia vai ser usada no final das contas na cúpula dourada. Vai ser cinética, vai ser laser? O que vai ser? Qualquer que seja, levará tempo para desenvolver e ainda mais para implementar. Só estará disponível em 5 ou 10 anos no melhor cenário. Isso depende do Congresso continuar financiando após Trump deixar o cargo. Além disso, os Estados Unidos firmaram um acordo com a Europa e o resto do mundo. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram o principal defensor do mundo livre. Em troca, haveria a Pax Americana, com os Estados Unidos influenciando o mundo de diversas formas. A administração atual quer se afastar disso, o que é direito deles, mas não acho que isso seja bom para o mundo. Não acho bom para o mundo aumentar a proliferação nuclear com mais países construindo armas. Sair disso. Mais chances de erro de agentes desonestos lançarem uma bomba nuclear por engano e vários cenários, então temos que torcer pelo melhor. Acredito que um novo acordo de armas é possível com uma boa negociação. Doutora Einonen, quais são seus pensamentos? Por favor, obrigado. Roma dourada, talvez possa estar lá, talvez não sabemos quando será. Mas não se deve colocar todos os ovos em uma cesta só. É preciso ter uma visão mais ampla e ver os acontecimentos por lá. Vimos o que aconteceu em junho entre Irã, Israel e os Estados Unidos. Esses sistemas têm falhas. Algumas coisas passam e aí eu me preocupo que isso possa realmente levar a uma nova expansão no desenvolvimento nuclear, como começar a usar o espaço sideral para compensar deficiências dentro do próprio espaço. Tudo bem. Bem, posso dizer que, criticar os Estados Unidos e o presidente Trump é a coisa mais fácil e mais na moda de se fazer atualmente. Mas o que estou dizendo é que estamos tentando fazer algo, estamos tentando negociar. Vocês não confiam no nosso guarda-chuva nuclear, mas confiam e negociam com russos e chineses, achando que só por assinarem um papel vão cumprir. Essa lógica não faz sentido. Estamos tentando agir. E a Europa, o que está fazendo? Por que a Europa sempre pergunta o que Trump fará sobre isso? E a Europa? O que fez para nos ajudar com ou sem a cúpula de ferro? Dizer que não vai funcionar é fácil. A Europa não tem avanço tecnológico, não possui tecnologia de mísseis. Vai nos ajudar? Deveria. Não possui tecnologia de mísseis, apenas Israel tem. A Europa compra tecnologia de mísseis de Israel. O que espera que ela faça sobre a cúpula de ferro? Pode ajudar a financiar isso? Talvez, mas não para criticar nossas ações. Tudo que Trump faz é criticado imediatamente. Isso não é uma boa crítica. O que a Europa fará? Não temos isso, não estamos preparados. Cuidem da gente. Não, levantem-se. Vocês estão fazendo a economia crescer, vocês são maiores do que os Estados Unidos, o PIB de vocês é maior do que o dos Estados Unidos, então façam alguma coisa. Então nos ajudem a construir essa cúpula dourada para estar em 2020, para ter algo que proteja a Europa, a Groenlândia, o Canadá e todas as outras coisas. Não é para sermos seus babás para impedir vocês de usarem.
Ninguém diz que a Europa deve falar assim. Agora, os europeus assumem a responsabilidade pela Ucrânia, gastando bem mais que os Estados Unidos. Só os europeus estão gastando dinheiro na Ucrânia agora, comprando. Estão comprando equipamentos dos Estados Unidos? Os europeus não têm a base industrial nas indústrias de armamentos para fazer muito do que você está falando. Eles estão desenvolvendo isso, mas leva muitos anos para conseguir. Da mesma forma, os Estados Unidos não têm o Ministério das Armas no momento, os Estados Unidos não conseguem. Quantos interceptores os Estados Unidos conseguem produzir por ano? É um número ridiculamente pequeno. Doutora Heinonen, por favor, participe. Sim, obrigado. Discussão interessante, mas eu diria que agora é hora de pensar com calma. Avaliação de risco. Quais são as opções à frente? Quais são os objetivos que cada parte deseja alcançar? Sim, concordo plenamente. A Europa tem que pagar sua parte justa nisso, assim como alguns países do Extremo Oriente, como o Japão ou a Coreia do Sul. É aí que estamos. E espero que o governo dos Estados Unidos consiga reunir essas pessoas em torno da mesma mesa, especialmente com os russos e chineses. Doutora Heinonen, sabe? E não estou fazendo a próxima pergunta de forma leviana, mas o tabu nuclear se manteve por 80 anos e a destruição mútua assegurada funcionou com duas superpotências. Talvez os tempos tenham mudado e seja necessário repensar o mecanismo de dissuasão, mas permitir esse questionamento pode ser perigoso desde o início. Eu acho que é um pensamento reprimido. Basta olhar para os fatos. Estamos tendo alguns problemas técnicos para te ouvir, provavelmente. Doutora Heinonen, vamos corrigir a conexão e voltamos a falar com você. Mas exatamente sobre esse ponto. Capitã Tabosh, talvez de novo, e aqui você pode ter compartilhado sua opinião. Talvez tentemos voltar a falar com você. Doutora Heinonen, gostaríamos de ouvir sua opinião. Sim, acho que a conexão está um pouco instável. Então, Capitã Natábia, quais são seus pensamentos? Bem, meus pensamentos são, sabe, não tenho certeza de qual é a pergunta, mas, eu acho que... Por favor, compartilhe seus pensamentos. Eu acho que isso quer dizer que, sabe, a gente não sabe se o Congresso vai financiar a cúpula dourada depois que o presidente Trump sair. Isso não funciona nos Estados Unidos. Assim, nosso Congresso não depende de um presidente ou de outro, é um órgão independente que funciona. E então, se houver pessoas no Congresso que acham que vamos precisar da cúpula dourada, eles vão financiar, independentemente de quem seja o presidente. Sim, o presidente tem influência, mas não dá para depender só da gente, sabe? Isso é uma mentalidade europeia. Eles acham que o presidente Trump é rei ou um czar por esse período de tempo. Ele não é Deus, ele não é czar, ele não é o rei. Ele é o presidente, não o primeiro-ministro, e precisa lidar com o Congresso, que pode mudar em novembro. Tudo bem, nós vamos... terceira vez. O trauma, vamos tentar. Mais uma vez. Doutora Heinonen. E sua opinião é importante. Para nós. Sua visão é importante para nós. Então, novamente, talvez o princípio da loucura, o tabu nuclear. É hora de repensar isso. Sabe, eu acho que a cúpula dourada deveria estar em primeiro lugar na mesa, porque isso vai fazer os outros pensarem. É isso. Será que realmente vale a pena esse desenvolvimento que temos? Será que podemos gastar nosso dinheiro de outras formas? Será que podemos garantir nossa segurança e defesa para nossos próprios países, nas circunstâncias em que temos esse frio e a cúpula? Então é por isso que eu parar e levar essas pessoas para algum lugar agradável e compartilhar as opiniões. Esse é o caminho a seguir. Dr. Schuman, por favor, olhe. As coisas estão mudando. A Golden Dome é projeto do presidente Trump que insistiu para o Congresso aprovar. Quando o Congresso mudar, não se sabe o que pode acontecer. Apoio a ideia geral da Golden Dome, assim como apoiei o Arrow nos sistemas de defesa de Israel. Porém, não acho que seja uma solução definitiva e acredito que demorará muito. Precisamos reduzir ao máximo até lá. Não há razão para a corrida armamentista nuclear. Isso não traz benefício, apenas faz gastarmos mais dinheiro em armas nucleares que esperamos nunca usar. Pense em quanto dinheiro foi gasto em 70 anos em armas nucleares que felizmente ficaram enterradas. Quero dizer, a última coisa que queremos é usar armas nucleares. E quanto à pergunta, até agora sim. Funcionou entre os Estados Unidos e a União Soviética. Destruição mútua assegurada, MAD.
Também funcionou de outras maneiras, quero dizer, com a Inglaterra, com a França. Agora, vai funcionar? Deus me livre, se Irã e Israel adquirirem armas nucleares, isso é realmente preocupante. Todos os envolvidos são racionais? Até agora, os paquistaneses têm sido racionais. Nós estávamos preocupados com isso, mas até agora eles têm agido de forma racional. Então, os indianos são questões que vamos, nos perguntar, logo depois, do intervalo. Definitivamente parece que o mundo enlouqueceu. Bem, e sim, vamos fazer uma pausa bem curta. Mas quando voltarmos, vamos abordar o elefante na sala. Ou melhor, na região, o Irã, claro. Isto é o que ela teve para comer hoje. Ela tem uma panela com água e trigo. Meu pai foi morto pelos nazistas e eu fiquei órfã. Eu não sabia. Deus. Mas agora... Bem-vindos de volta à cúpula. Continuam conosco o Capitão Tabu, Doutora Reinan e Sr. Schulman. Obrigada por permanecerem. Como prometido, vamos abordar o elefante na região. O Irã, é claro, e sua prática habitual, digamos assim, de apontar o dedo. Antes de voltar à conversa, vamos olhar. Sob este projeto, Israel está livre para expandir seu arsenal militar sem limites, incluindo armas de destruição em massa que permanecem fora de qualquer regime de inspeção. Enquanto isso, outros países são obrigados a se desarmar, outros são pressionados a reduzir sua capacidade de defesa, outros são punidos por avanços científicos. Certo, vamos lá. Outra rodada rápida. Cerca de 30 segundos para cada um. Suas impressões iniciais sobre o assunto e seguimos a partir daí. Dr. Heinonen, por favor, comece. 2 pesos e 2 medidas. Ou existe um motivo? Israel se diferencia quando o assunto são armas nucleares? O programa nuclear iraniano é motivo de preocupação, mas precisamos analisá-lo em várias dimensões. Primeiro, não se trata apenas de armas nucleares em si, mas também de veículos de entrega como mísseis. Você não pode separar uma coisa da outra, especialmente porque o Irã não tem uma força aérea muito forte. Isso é uma coisa. Depois vêm as consequências para o Oriente Médio. Alguns países consideram desenvolver capacidades latentes. Cidades capazes. E então, por fim, também no Extremo Oriente, na Coreia do Sul e em outros lugares. Certo? O Irã faz parte desse esquema. Sr. Schulman, quais são seus pensamentos? Muito simples. O Irã é o único país que disse que quer destruir outro país. Portanto, para eles terem armas nucleares não é apropriado. Israel nunca disse que queria destruir qualquer país do mundo. O Irã é quem continua dizendo que quer eliminar Israel. Então, eu não acho nem justo começar a comparar as duas situações. Teoricamente, Israel tem armas nucleares há muitos anos. Até agora nunca as usou, nunca ameaçou usá-las. É uma medida extrema para garantir a permanência do Estado judeu no pior cenário. Capitão Gabosh, sua opinião. Bem, sabe, eu sou um homem militar. Eu realmente não me importo com o que o Irã tem a dizer. E os israelenses, todo mundo tem uma situação especial, todo mundo está em uma situação diferente e Israel está cercado por inimigos. É um estado pequeno, né? O que surpreende, pois a Europa, mesmo com PIB maior que os Estados Unidos, depende de Israel para a tecnologia militar. Veja aquele país minúsculo na Europa, mesmo assim o continente segue se desenvolvendo e realizando tantas coisas. Mas comprar supostamente armas para a Ucrânia mal é suficiente depois de 4 anos disso. Então, nesse ponto, e senhores, por favor, sintam-se à vontade para participar da conversa novamente. No estado atual das coisas. Capitão Tabu, você sabe. Os aliados americanos sentem que só lhes resta recorrer ao nuclear. Então, a proposta do Trump, vamos chamar assim, né? Imprevisibilidade. Goste você ou não, está impulsionando a proliferação ou expondo isso. Uma dissuasão estendida sempre foi insustentável até certo ponto. Eu realmente não entendi o que você me perguntou. Me desculpe. Deixe-me tentar reformular. A política atual do Trump está
Levando os aliados americanos, a desenvolverem seu próprio poder nuclear. Eu acho que as políticas dele para os aliados europeus e para outros israelenses são mais de parceiros do que de aliados. Mas, os aliados, eles deveriam, fazer a sua parte e participar disso. E, de novo, eu quero dizer, eu comecei essa conversa. Eu trouxe a cúpula de ouro, porque faz parte disso. Isso não significa que a cúpula de ouro vai substituir as armas nucleares. Embora armas nucleares sejam provavelmente, você sabe, armas do século passado. Vão existir coisas modernizadas, coisas mais modernas que talvez sejam ainda mais perigosas. Acabamos de passar por um desastre biológico no mundo todo e se realmente foi um desastre ou não, ainda não sabemos. Então existem outras armas e coisas que são mais modernas e mais utilizáveis. Mas a cúpula de ouro, só quero enfatizar, não é uma arma ofensiva, nem mesmo de retaliação. É uma arma defensiva. Então ela não vai substituir armas nucleares, não vai substituir armas ofensivas. E é por isso que, dizer que é uma ideia do presidente Trump ou que é um projeto do presidente Trump não é verdade. Assim como Make America Great não é do presidente Trump, mas sim um legado do presidente Reagan que criou Guerra nas Estrelas. E o presidente Trump está apenas dando continuidade? Tudo bem. Doutora Ainonan. Então se a dissuasão estendida dos Estados Unidos, de certa forma falhar que seja. Quando estamos falando sobre Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, considerando, uma arma nuclear, o modelo de Israel, talvez, se torne um modelo para todos os outros. Bem, não cabe a mim comentar. Mas cada país é responsável por sua própria segurança e liderança, e eles devem usar todos os meios necessários para defender sua nação. Isso é tudo o que posso dizer. Só uma observação sobre a entrega das cúpulas douradas. Há outras armas desenvolvidas às quais a cúpula dourada não responde. Pose sobre, talvez até por Etsnik, então não acabou com a cúpula dourada. Quando pensamos na segurança de um Estado, pode ter certeza. Submarino ao lado de Cuba, e há um pouco de história ali. Então acho que a gente realmente precisa pensar em como abordar todo esse grande cenário. Espero que depois de todas essas conversas, o governo dos Estados Unidos encontre o caminho certo para seguir em frente. Como Winston Churchill disse em certo momento, Dr. Schuman, por favor, retorne à sua pergunta. Primeiramente, a resposta é sim, a erradicação do presidente Trump. O comportamento instável do presidente Trump fez muitos países temerem que não podem confiar nos Estados Unidos. A ascensão do MAGA e sua postura global fez as pessoas sentirem que, mesmo após Trump, não poderão contar com os Estados Unidos como antes. O acordo do pós-Segunda Guerra pode ter chegado ao fim. Isso pode levar outros países a desenvolver armas nucleares, o que não acho bom para o mundo. A cúpula dourada não ajuda a Europa. Talvez os mísseis que a Alemanha compra de Israel ajudem a protegê-la de um ataque nuclear da União Soviética ou de outro lugar. Mas a cúpula dourada protege os Estados Unidos? Por que a Europa deveria se envolver em proteger os Estados Unidos e desenvolver um sistema? Eles precisam desenvolver um sistema para eles mesmos. Então, a realidade é que o mundo está menos seguro hoje em dia. A imprevisibilidade. O fato de que você não pode contar com aliados vai tornar muito mais difícil manter a paz no mundo. E é isso que me preocupa. A América está perdendo influência mundial do mesmo modo. Porque Trump é tão forte em alguns aspectos e imprevisível, ele tem um efeito exagerado em certos sentidos. A longo prazo, a América perde seu poder brando, que foi responsável por grande parte de seu sucesso nos últimos 70 anos mais do que o poder duro. Certo, Capitã Tabu. Considerações finais, por favor. Você sabe, esse é o ponto todo, o presidente Trump e o MAGA, a imprevisibilidade deles e todas essas coisas. E isso é medo, estamos tão assustados com isso na Europa. O que há de tão imprevisível no presidente Trump? Até agora, tudo o que ele prometeu em sua campanha eleitoral, ele cumpriu. Exceto acabar com a guerra na Ucrânia e, de novo, graças à Europa, e não ajudar em nada. Então, o que é? O que é que não é? Escuta, você quer discutir o quão ruim o Putin é? Vai em frente e nos diga o quanto ele é ruim? Isso é uma coisa típica europeia. Interrompem e dizem, bem, é isso, é culpa do Putin, é culpa do Putin. Sim, todos sabemos que o Putin é um cara mau, mas, Talvez isso não esteja sendo dito claramente. Tudo bem, talvez.
O imprevisível aqui é que o político está realmente cumprindo suas promessas. Exatamente, isso é o que é imprevisível nele, que ele não é assim. Então, sabe, a questão é que nós, e de novo, é uma abordagem europeia. Acho que é isso que incomoda a maioria dos americanos. Nós colocamos defesas antimísseis, nossas defesas antimísseis, na Polônia e na Romênia, o que realmente criou uma situação muito difícil entre nós e a Rússia, porque eles não queriam, e seguimos dizendo, é só defesa. Então, por que usar a OTAN? Por quê? Por que nós, Estados Unidos, não fazemos parte da OTAN? Isso mesmo, é por isso que deveríamos, certo? Você pergunta, por que participar da Cúpula Dourada? Isso protege só quem? A América? A América nem faz parte da OTAN, certo? É uma lógica sólida. Devemos proteger vocês, mas vocês não precisam fazer nada para nos ajudar ou proteger. Porque somos diferentes. Certo? Onde é? É Israel. Israel cai na mesma coisa. Nós podemos fazer qualquer coisa que todos têm permissão para fazer, mas Israel não pode. Então nós devemos proteger a Europa, porque é a OTAN, mas a Europa não deveria nos ajudar com ouro. Não, as pessoas não deveriam enviar para o Afeganistão. Suas considerações finais. Suas considerações finais. Doutora Inonen. Por favor, mantenha-se firme. Na minha opinião, a Europa deve sair da sua concha e assumir responsabilidades. Tão velho europeu antigo, eu penso assim, e está na hora da Europa acordar. Tudo bem. Irritados com a bomba. Isso é certo. Senhores, muito obrigada por terem continuado conosco. Foi um prazer esta noite ouvir vocês. Muito obrigada pelo tempo e pelas opiniões de vocês. Muito obrigada, de verdade. Após chegarmos ao topo, é hora de destacar outras histórias interessantes desta semana. Certo, agora vamos falar sobre a disputa pela fonte do recurso. Os Estados Unidos estão se esforçando muito para parar de depender da China. Até onde eles podem ir sem o chip ou o Xi? Aqui está o motivo pelo qual isso importa, agora. Os Estados Unidos iniciam seu esforço mais ambicioso para desafiar o domínio chinês sobre recursos naturais críticos. Altos funcionários de mais de 50 países se reuniram em Washington para debater como garantir cadeias de suprimentos de minerais essenciais à vida moderna. De veículos elétricos e smartphones a caças e mísseis. Todos nós entendemos que ter cadeias globais de suprimentos confiáveis, minerais críticos e materiais processados e acabados é fundamental para tudo o que fazemos. Hoje ele está concentrado nas mãos de um só país. Esse país é a China. Pequim controla 70% da mineração global de terras raras e 90% do processamento, dando a ela uma enorme influência sobre a indústria global. Autoridades dos Estados Unidos acusam a China de usar esse domínio para prejudicar rivais e transformar cadeias de suprimentos em armas em disputas políticas. Nossa economia ainda depende de coisas reais. E nada é mais real que o petróleo. E eu acrescentaria a isso, não existe nada mais real do que minerais críticos. E acho que muitos de nós aprendemos isso da maneira difícil, de certa forma. No último ano, vimos o quanto nossas economias dependem desses minerais críticos. Washington busca criar um bloco comercial de minerais críticos com aliados, adotando políticas coordenadas para viabilizar mineração e processamento fora da China. A conferência reuniu países da Europa, Ásia, África e América Latina, incluindo o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar. Embora Israel não seja uma grande potência mineradora, está profundamente ligado a indústrias que dependem fortemente de minerais críticos, incluindo sistemas de defesa, semicondutores, tecnologia limpa e manufatura avançada. A China reagiu fortemente. Presidente Trump. Somos contra países que usam regras restritas para prejudicar a ordem econômica e comercial internacional. Autoridades dos Estados Unidos alertam que os riscos da inação aumentam. Sem outras opções, a China afirmam que conflitos, pandemias ou crises políticas podem interromper novamente o fornecimento de suprimentos vitais. Para Washington, controlar minerais críticos deixou de ser só questão econômica e virou tema de segurança nacional. Já faz mais de uma semana desde o último contato com a mãe da apresentadora Savannah Guthrie. A família implora ao sequestrador. Nós vamos pagar. O FBI e o próprio presidente estão envolvidos. Natasha Kirchuk traz a reportagem. Essa é uma história terrível. A apresentadora Savannah Guthrie oferece pagar pelo retorno de sua mãe desaparecida, supostamente sequestrada de casa no último fim de semana.
Savannah Guthrie e seus irmãos divulgaram outro vídeo à noite falando diretamente com possíveis sequestradores de sua mãe e afirmando: "Nós vamos pagar." Recebemos sua mensagem e entendemos. Nós imploramos agora para que você devolva nossa mãe para que possamos celebrar com ela. Essa é a única maneira de termos paz. Isso é muito valioso para nós e nós vamos pagar. Agora, não há mais informações sobre qual mensagem Savannah Guthrie e sua família realmente receberam, mas a história continua sendo destaque nas principais manchetes. Nancy Guthrie, 84 anos, desapareceu de casa no Arizona no último fim de semana, e investigadores suspeitam que foi levada contra a vontade. Na madrugada de domingo, a câmera da campainha dela foi desconectada e removida, e mais ou menos na mesma hora, o aplicativo ligado ao seu marca-passo parou de transmitir dados. As autoridades analisam o que consideram uma possível mensagem de resgate enviada a vários meios de comunicação e, segundo a polícia, com fatos específicos. Um prazo e uma exigência de dinheiro. Relatos dizem que a exigência pode envolver milhões de dólares em criptomoedas. Até agora, a família afirma que não teve contato direto com os sequestradores. Há preocupação com a saúde de Nancy Guthrie, pois ela depende de um remédio ligado ao dispositivo cardíaco e investigadores alertam que ela corre sério risco sem ele. Bem, o FBI e as autoridades locais dizem que estão trabalhando sob a suposição de que ela ainda está viva. Sem suspeitos nomeados, uma recompensa de $50 mil é oferecida e investigadores ressaltam que qualquer informação é importante agora. Savannah Guthrie, por sua vez, é uma jornalista de transmissão americana muito conhecida. Ela apresenta o popular programa Today da NBC News desde 2012. Ela também é correspondente jurídica e âncora principal da cobertura eleitoral da emissora, o que realmente a coloca bem no centro dos holofotes. Ela e seus irmãos já lançaram 2 vídeos anteriores dizendo que estão dispostos a conversar com o possível sequestrador. Eles pediram prova de que a mãe ainda está viva. Até o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se envolveu e ofereceu ajuda das autoridades federais. Mas, por enquanto, a mensagem da família é muito clara: devolvam a mãe deles em segurança e acabem com esse pesadelo. Sim, continuando agora, para isso. Damasco queima. O ditador passa de armas químicas para Candy Crush. Os últimos dias de Assad no poder estão sendo muito expostos. Estamos aqui, muito felizes em receber em nosso estúdio o único e inigualável Joe Brown. Joe, conte tudo pra gente. Então, houve um artigo na Atlantic em que o autor conversou com várias pessoas próximas a Bashar al-Assad, especialmente nos últimos dias do regime dele. Isso inclui membros do Hezbollah, assessores próximos a ele e até mesmo agentes secretos da inteligência israelense. E isso traça um retrato muito estranho de Assad que podemos ver na tela. Essas são algumas das fotos tiradas do seu palácio presidencial, fotos bem estranhas. Mas o que o artigo dizia era que, no final das contas, ele estava tão convencido de que continuaria no poder que seu povo se levantaria e lutaria por ele. Ele recusou a ajuda de qualquer pessoa, inclusive de ministros estrangeiros, até mesmo nos dias antes do fim do seu. No último momento, ele não fazia ideia, ou melhor, tinha certeza de que iria. Ele achava que haveria uma saída para isso. Então, talvez a revelação mais engraçada disso tudo foi que ele supostamente estava no celular jogando Candy Crush, enquanto o país estava sendo tomado pelo HTS e pelos exércitos liderados por Ahmed al-Shara. Essa situação em que ele está lá combinando doces enquanto as pessoas estão literalmente invadindo o palácio. Exatamente. Os assessores próximos pensaram, ok, ele deve ter um plano, provavelmente vamos sair daqui. A ficha foi caindo aos poucos enquanto se aproximavam do palácio presidencial de que era isso. Na última vez que ele saiu do país, o motorista perguntou, e eu? Ele respondeu, por que você não está lutando por mim nas ruas? Foi justamente quando ele percebeu que o motorista era real, realmente o levando em sua última viagem para fora do país. Sim. Assad se perguntava por que o motorista não lutava por ele. Exatamente. Sim, partida desatenta. Isso pinta o retrato de um homem tão iludido consigo mesmo que é chamado de iludido e com direito. E também houve uma revelação muito interessante ali. Dizia que ele basicamente havia ignorado todos os conselhos de seu falecido pai e dos conselheiros que o cercavam. E ele criou seu próprio grupinho de conselheiros jovens, pouco experientes e frequentemente errados.
Uma dessas pessoas é uma mulher chamada Luna Al-Shibul, que foi casada com alguém envolvido no regime de Assad. Ela também é ex-jornalista da Al Jazeera e, em determinado momento, também foi amante de Assad. Além disso, ela recrutava outras mulheres para ele, até esposas de altos funcionários. Ficou claro que ela estava passando informações para Moscou e, por volta de julho de 2024, ela sofreu um acidente de carro e foi declarada morta, alguns dias depois. Acreditava-se na Síria naquela época que isso vinha de Teherã. Mas, de acordo com esse relatório, isso na verdade veio de Assad, que disse que, como ela estava passando informações demais para os russos, isso era uma inevitabilidade. Tenho a sensação de que, não importa onde ele esteja, seja em seu apartamento em Moscou ou nos arredores, ele não está tendo nenhum remorso. Não parece ser do tipo reflexivo. Provavelmente não, mas ao mesmo tempo ele deve estar em um nível alto de Candy Crush. Quando o laboratório te dá limões, né? Quando a vida te dá limões, esmague-os. Então, como diz o velho ditado Joe Brown, como disse o único, o incomparável, muito obrigada por isso. Certo, agora, no Iraque, diante de mudanças climáticas extremas e da crise agrícola que afeta a produção tradicional, uma empresa busca alternativa para preservar as tamareiras. Rafael Ashkenazi traz a reportagem. Impactada por décadas de guerra, perda de terras e salinidade crescente da água, a economia agrícola do Iraque está tentando reagir, enquanto cientistas e técnicos locais tentam reabilitar a histórica indústria de tamareiras. Devido às guerras, ao desmatamento que ocorreu nas terras agrícolas e ao aumento da salinidade da água, essas variedades ficaram à beira da extinção. Isso é um incentivo para as variedades iraquianas, que começamos a produzir e estão sendo plantadas em áreas desérticas, suportando o ambiente hostil. Em Basra, cidade do sul do Iraque, a população enfrenta menos chuvas e invasão de água do mar. Nakhil Al-Basra, laboratório iraquiano de cultura de tecidos, busca resolver esse problema produzindo mudas de tamareira locais. O presidente Trump cultura de tecidos. A agricultura se destaca principalmente por sua alta produção. Antes, uma tamareira gerava de 3 a 4 brotos. Com cultura de tecidos, é possível obter milhares de brotos de uma só planta. Outra vantagem é que as tamareiras de cultura de tecidos têm uma taxa de sucesso de até 99%. Basra já abrigou 13 milhões de tamareiras de um total de 32 milhões no Iraque, mas esse número diminuiu desde então. Nakhil Al-Basra começou sua missão em 2023 e desde então tem produzido cerca de 250 mil mudas de tamareira por ano. Presidente Trump. O cultivo de tecidos é um método moderno que era comum em países avançados e felizmente começou no Iraque, seja por meio de importações ou produção local. De fato, agora cresceu para representar mais de 15% das variedades de palmeiras nas áreas de Al-Zubair e Safwan, com diferentes tipos. O desafio na produção de mudas é evitar que o calor do verão e a alta salinidade prejudiquem a produção. Presidente Trump dos Estados Unidos. Esta etapa é pós-laboratório. As palmeiras agora estão prontas para serem vendidas aos agricultores e precisam de 6 meses antes de serem plantadas no solo. Elas estão totalmente preparadas para as condições externas. Bazer supostamente adicionou cerca de 600 mil palmeiras nos últimos 5 anos, sendo 100 mil dessas palmeiras cultivadas por cultura de tecidos. Atualmente, as palmeiras de cultura de tecidos representam mais de 15% das variedades nas áreas de Basra e Safwan. Agora, a Arábia Saudita reforça seu controle sobre o Iêmen, investe bilhões, redefine alianças e ocupa o espaço deixado pelos Emirados Árabes Unidos. Mas isso já não é mais uma simples guerra civil. O Iêmen hoje está dividido entre 3 forças rivais, e Riad agora está tentando administrar todas elas. Veja mais. A Arábia Saudita injeta dinheiro e influência política no Iêmen após forçar a retirada dos Emirados Árabes Unidos no fim do ano passado. Uma grande mudança em uma guerra que dura há mais de uma década. Mas o conflito no Iêmen já não é mais uma luta entre 2 lados. Hoje, o país se divide em 3 principais centros de poder. No norte, o movimento Houthi, alinhado ao Irã, controla a capital, Sanaa, e grande parte da população do Iêmen no sul. O governo reconhecido internacionalmente, apoiado pela Arábia Saudita, opera em grande parte no exílio e ao lado dele.
Poderosos separatistas do Sul, liderados pelo Conselho de Transição do Sul, estão pressionando para restaurar um Iêmen do Sul independente, um estado que existiu até a unificação em 1990. Após anos dividindo influência com Abu Dhabi, Riad agora é a única potência externa influente no Iêmen controlado pelo governo. E esse controle agora tem um custo. Com o controle ampliado da Arábia Saudita sobre o sul do Iêmen, antes compartilhado com os Emirados Árabes Unidos. Isso tem um novo custo. Primeiro, um custo financeiro, incluindo salários para militares e civis. Trump. Autoridades sauditas e fontes iemenitas afirmam que o reino destina quase 3 bilhões de dólares este ano para pagar soldados, funcionários civis e combatentes, inclusive milhares de separatistas do Sul, antes financiados pelos Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita espera que controlar o Sul pressione os Houthis a negociar ou prepare o terreno para retomar os combates se as conversas falharem. Mas, com o Iêmen dividido entre Houthis, um governo fraco e separatistas, críticos alertam que Riad pode estar comprando apenas uma estabilidade temporária sem resolver as divisões que mantêm a guerra. E antes de nos despedirmos, todas nós precisamos respirar fundo. O Vaticano decapita Maloney, apenas um anjo, por assim dizer, artista amadora, pinta o rosto da primeira-ministra em um querubim na igreja. E isso não diverte ninguém. O afresco histórico da Basílica de Roma é restaurado. De repente, o anjo fica exatamente com a cara de Giorgia Meloni. O artista Bruno Valentinetti nega por dias, mas finalmente confessa. Sim, é ela, é o rosto dela. O Vaticano ordena a remoção imediata durante a noite. O cardeal chama isso de uso indevido da arte sacra. A igreja se enche de curiosos em vez de fiéis. A oposição grita propaganda. Maloney está rindo de tudo isso no Instagram. Eu definitivamente não pareço um anjo, ela diz. Bem, o novo Headless Now do querubim agora está sem cabeça e é Censura Divina, edição italiana. Certo, muito obrigada por estar conosco esta noite. Nos vemos no mesmo horário e lugar na semana que vem. Espero que venham boas notícias. Nós merecemos. Tenha uma ótima noite.